Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Bassani, sou doutoranda na Universidade de Lisboa e assessora na Diretoria de Governança, Inovação e Conformidade da Casa Civil da Presidência da República do Brasil. E é com muita satisfação que apresento aqui hoje meu artigo, intitulado Blockchain e Smart Contracts, Tecnicidades e Enquadramento Jurídico. Bom, o principal problema levantado no artigo refere-se à dificuldade de se enquadrar os smart contracts no mundo jurídico, sobretudo face às tecnicidades que estes carregam em decorrência da simbiótica relação que guardam com a tecnologia blockchain. Para o correto enquadramento desses contratos, e ressaltamos desde já que nem sempre estes contratos eles serão propriamente contratos no sentido jurídico, é imprescindível entender o modus operandi da blockchain e como ela influencia na própria concepção dos smart contracts. É importante ainda, como ponto de partida, compreendermos que algumas terminologias que são utilizadas no campo das ciências da computação nem sempre terão o mesmo sentido quando analisadas no campo das ciências jurídicas. Em vista disso, devemos ter muita cautela ao analisar os textos técnicos que tratam da matéria. Eu cito no artigo, por exemplo, a frequente confusão que se faz acerca da imutabilidade, que é uma das características mais apelativas dessa tecnologia e que deve ser compreendida com algumas restrições. É o caso também do consenso, que possui contornos bem específicos no âmbito da blockchain. Explicando de modo breve, a imutabilidade no âmbito da blockchain não pode ser compreendida como uma característica que diz respeito ao conteúdo das transações. Ela não se estende e nem confere definitividade ao estado das coisas ou das situações. A imutabilidade, neste contexto, refere-se apenas à sua capacidade de conservar cronológica e permanentemente seus registros, tendo em vista que, a partir do momento que determinado bloco é adicionado à cadeia, ele não é mais passível de alteração ou de remoção. Já o consenso, ele não diz respeito a um juízo de valor sobre o conteúdo da transação, e tampouco sobre os aspectos formais dessas transações. Trata-se meramente de um processo de verificação algorítmica que permite determinar se o bloco e as respectivas transações nele inseridas preenchem os requisitos de segurança e de coerência da cadeia. O consenso limita-se então à decisão sobre a validade técnica, não jurídica dos blocos e transações. Na Ethereum, por exemplo, o consenso ocorre quando a maioria da rede aceita como válido o valor hash encontrado para o bloco em questão. E nada se assemelha, por exemplo, ao acordo entre as partes sobre todas as cláusulas contidas em um contrato, que é o consenso no mundo jurídico. Trata-se apenas de uma holacracia algorítmica no caso da Ethereum. Após esses breves esclarecimentos acerca da tecnologia subjacente aos smart contracts, ressaltamos no artigo a necessidade de se diferenciar os smart contracts concebidos por Szabo na década de 90 e aqueles pós-Buterin, que é o criador da Ethereum, que trouxe um conceito substancialmente diferente do de Szabo, muito mais técnico. Bom, nestes smart contracts mais recentes, pós-Buterin, a despeito do que a terminologia empregada possa induzir, não há qualquer referência a elementos jurídico-contratuais. Trata-se apenas de um programa ou um script autoexecutável, softwares autônomos alojados na blockchain, que são capazes de executar transações automaticamente seguindo um comando previamente programado. Essas transações podem sim ser contratuais ou não. Portanto, o universo dos smart contracts das ciências da computação é um universo muito mais amplo do que o contratual, e eles nem sempre estarão correlacionados. Em vista disso, não é possível fazer generalizações ou assumir que todos os smart contracts possuem a mesma natureza. Faz-se imprescindível, antes de qualquer análise jurídica acerca dos smart contracts, que se tenha em mente uma distinção clara entre o sentido técnico empregado nas ciências da computação e o seu sentido jurídico. No sentido jurídico, que é o que nos interessa aqui, o smart contract ele pode ser definido como um acordo digital que possui em seu núcleo um algoritmo que se auto-executa na blockchain quando verificadas as condições nele previstas. Um smart contract, no sentido jurídico, pode ainda representar duas situações distintas. Um contrato inaugural, celebrado diretamente ou por intermédio de uma plataforma na blockchain, sem correspondência a um contrato escrito em paralelo no mundo real, ou um contrato que corresponde a uma versão em linguagem binária de outro já existente no mundo real. É importante notar ainda que os smart contracts eles não configuram um novo tipo contratual, mas sim uma nova forma contratual que pode se transfigurar em diferentes tipos.
desde que estes tipos sejam suscetíveis de expressão em código. No estado atual, não é possível fazer generalizações ou assumir que todos os smart contracts possuem as mesmas características. Não é possível nem mesmo assumir que todos os smart contracts podem ser enquadrados dentro de uma mesma categoria legal. As tecnicidades da blockchain, combinadas com as acentuadas divergências que ainda existem quanto ao alcance da própria terminologia smart contract, dificultam sobremaneira a compatibilização dos smart contracts com os regimes jurídicos vigentes. Todavia, podemos afirmar que estender a qualificação contratual a smart contracts inseridos na blockchain é possível sim, desde que os requisitos gerais de formação e conclusão do negócio jurídico sejam observados. Esta análise, com efeito, deverá ser realizada caso a caso e exige-nos uma revisão e uma reinterpretação dos requisitos contratuais já estabelecidos tradicionalmente. Mas isso não nos parece ser uma dificuldade insuperável. Em linhas gerais, esses são alguns pontos que eu abordo no meu artigo e que eu espero que venha contribuir para os estudos daqueles que são interessados na matéria. Eu deixo aqui meu e-mail, caso tenham alguma dúvida ou sugestões, e até breve.